Muito bom. Nós vamos meditar na palavra de Deus, falando um pouquinho a respeito da série que nós estamos seguindo, né? Debatendo essa ideia do propósito da vida, ter uma vida totalmente centrada em Cristo Jesus. Depois desse período tão abençoado de cânticos, eu tenho recebido um feedback muito importante com relação à série desse mês. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito... Café? Que isso, hein, Vitão? O que você... Aqui, já abençoou, já... O que é isso aqui mesmo, Vitão? Doce de leite, cara. Hã? Pensa num cara que cuida do pastor, é isso aí, ó. Ele me deu caneca até personalizada, cara. Só a bermuda que ele tava ontem aí que tava... Ei, Vitão, isso é uma benção. Tá bom esse café, hein, rapaz? Foi a Gabi que fez, tenho certeza. Vocês acham que o Vitão sabe fazer café? Você acha, Zé, que ele sabe fazer café? De jeito nenhum. Vamos lá, gente, vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria muito que você se colocasse em pé mais uma vez e abrisse comigo a sua Bíblia. O texto será projetado para você em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Leremos do versículo 28 ao 30, falando a respeito do sentido da vida. Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Assim nos diz a palavra de Deus: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode se assentar, que Deus fale ao nosso coração. Há um livro que muito nos ensina a respeito da temática do cansaço. Esse livro se chama Andando com o Tanque Vazio. Ele faz uma analogia a respeito daquele sinal vermelho que surge no painel do seu carro, quando você precisa parar, quando você precisa abastecer, para que você possa então seguir a sua jornada. E a analogia dele com relação à nossa vida é que muitas vezes nós nos encontramos cansados e andamos com o tanque vazio. E precisamos parar, precisamos abastecer, para que possamos seguir em frente, vencendo os obstáculos que nós temos. Quando nós pensamos a respeito dessa temática do tanque vazio, do cansaço, nós podemos refletir a respeito dessas 4 realidades. A primeira, o cansaço físico. Nós já estamos na segunda metade do ano, no segundo semestre. Todos nós aqui temos uma agenda extremamente corrida, com diversos afazeres, e muitas vezes nós chegamos no final de um dia, estamos esgotados, estamos cansados. E esse cansaço acaba gerando em nós algumas realidades negativas. Você tem o hábito de ficar irritado por causa do seu cansaço? Você tem consigo essa irritabilidade que você acaba descontando nas pessoas que estão à sua volta? Essa é uma realidade que nós devemos refletir. A semana passada aconteceu uma questão que me fez refletir muito. Eu tive uma reunião do presbitério, cheguei na determinada cidade, por volta de 6:30 da noite, e saí de lá, era quase 1h da manhã, juntamente com uma comissão que foi designada para esse fim. Cheguei em casa muito tarde, muito cansado. No dia seguinte, indo para a escola, no carro, eu tive um desencontro com a minha filha. Interessante isso, né? E não foi uma experiência legal, não foi uma experiência boa, porque eu percebi que eu estava irritado.
eu acabei descontando a minha irritação nela, de uma forma completamente injusta. O dia correu, e você pai que aqui está, você mãe que aqui está, os filhos erram comigo, com você, mas nós erramos com os filhos também. E quando nós erramos, nós precisamos pedir o quê? Perdão. Eu fiz isso. Fiz isso, foi restaurador, choramos juntos, agradecemos a Deus juntos, mas percebi essa dinâmica do cansaço. Então eu estou contando uma realidade negativa minha, para você entender que todos nós estamos sujeitos a isso. Nós temos o cansaço mental. Você já provou do cansaço mental? Você trabalha, você estuda, você se relaciona, você se dedica integralmente a uma realidade e aquilo acaba afetando a dinâmica do seu pensamento. E você fica com estafa mental, você fica extremamente cansado, você não consegue raciocinar direito. Recentemente, em uma faculdade de Ohio, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa dizendo que quando eu e você estamos cansados mentalmente, talvez isso aconteça com você. Essa pesquisa fala a respeito da dinâmica da porta. Quando nós saímos do nosso quarto, passamos pela porta desse quarto, estamos no corredor, mudou uma etapa do cômodo, mudou uma etapa do nosso pensamento, e geralmente na metade do corredor nós nos esquecemos o que nós iríamos fazer na sala. Já aconteceu isso com você? É estafa mental. Quando você chega no corredor, você pensa: o que eu fui fazer? O que eu estou indo fazer na sala? Porque você está cansado. Você sai do carro e de repente esquece alguma coisa lá dentro. Se for uma questão esporádica, ok, mas se for uma questão frequente, nós devemos refletir sobre isso. Nós temos também o cansaço emocional, porque nós nos envolvemos com muitas pessoas, pessoas que estão passando por dificuldades, e muitas vezes nós somatizamos isso, nós trazemos isso para a nossa dinâmica. Quando você escuta alguém que está passando por alguma dificuldade pontual, você consegue se desvencilhar disso? Óbvio que não. Isso fica conosco. Nós intercedemos, nós nos compadecemos, nós vivemos aquela realidade. E de repente nós começamos a sentir uma dor de cabeça, uma dor nas costas. O nosso físico evidencia isso, porque nós estamos somatizando essa realidade. Há o cansaço emocional que todos nós que aqui estamos temos. Uma última realidade nessa sequência, nós temos o cansaço espiritual. Se você olhar comigo, Êxodo capítulo 17, versículo 12, eu gostaria que até você acompanhasse esse texto aí. Esse texto nos diz que Moisés sobe a um monte, leva consigo Arão e Hur, destina Josué, para que Josué vá para o confronto contra os filisteus, no vale. O confronto se inicia, Moisés intercede por aquelas pessoas que ali estão, e durante o confronto o texto nos diz que as mãos de Moisés ficaram pesadas. Ele ficou cansado, porque o texto não especifica a quantidade de tempo que aquela batalha durou. E quando Moisés estava cansado, o texto aí nos diz, e você está com ele, o texto nos diz que Arão ficou de um lado, Hur ficou do outro, eles se assentaram em uma pedra e sustentaram as mãos de Moisés, enquanto Moisés intercedia pelo povo. Porque quando Moisés baixava as mãos, o povo de Deus perdia a batalha. Quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus prevalecia nas batalhas. Sabe o que eu estou dizendo para você com relação a isso? No mundo espiritual, nós travamos muitas batalhas. Quando você intercede por um jovem que está perdido nas drogas, quando você intercede por um casal que está passando por alguma dificuldade, quando você intercede por uma família que está distante do Senhor, há uma batalha gigantesca no mundo espiritual, no mundo onde eu e você não conseguimos ver absolutamente nada a princípio. Mas há uma batalha gigantesca que nós temos que interceder. Moisés está falando sobre isso. Moisés estava orando, intercedendo e o povo prevalecendo. E Deus está dizendo para você nessa manhã, hein? A nossa vida espiritual oscila.
Nós devemos clamar, devemos interceder, devemos nos colocar na brecha, devemos nos fortalecer a cada dia mais no Senhor. O N. Cordeiro, autor do livro Andando com um Tanque Vazio, olha o que ele nos diz. Olha para a projeção aqui, para você aprender algo muito importante. Ele fala a seguinte coisa: uma pessoa que não para a fim de repor as suas energias, logo se sentirá emocionalmente cansada, e o estresse será a causa de seu fracasso. Uma pessoa cansada não produz com qualidade. Por isso gosto do pensamento que diz: só há música quando há pausa. Você consegue entender que muitas vezes nós estamos em uma corrida frenética, e a pausa aqui não significa que é uma pausa longa, mas significa que nós devemos respeitar o dia de descanso. Significa que nós devemos respeitar o tempo que nós devemos investir em comunhão com o Senhor. Porque muitas vezes nós estamos atarefados com muitas e muitas coisas, e nós ficamos sobrecarregados. E essa realidade acaba nos ferindo, essa realidade acaba nos machucando. Só há música quando há pausa, só há produtividade quando nós paramos, quando nós refletimos. E todos nós que aqui estamos, somos seguidores de Jesus. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina com relação a isso. O Senhor Jesus respeitava essa temática. Marcos capítulo 6, do versículo 31 ao 32, assim nos diz: e lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. O próprio Senhor Jesus investia na vida dos seus discípulos, porque juntamente com os seus discípulos, ele estava efetuando muitas curas, libertando muitas pessoas, transformando muitas vidas. Muitos saíam ao seu encontro, e ele, identificando essa dinâmica, identificando o seu próprio cansaço, porque ele era 100% homem e 100% Deus, os seus discípulos estavam cansados. Ele diz: ei, vamos para um lugar solitário, vamos repor as nossas energias, vamos ter um tempo a sós com o Pai, vamos nos fortalecer. Paul Miller, no seu livro O Amor Andou Entre Nós, ele nos diz que por 40 vezes Jesus interrompe a sua agenda, olha para alguém e, consequentemente, ele tem um tempo a sós com o Pai. Quando nós olhamos o Sermão do Monte, capítulo 6, nós identificamos o Senhor Jesus dizendo que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta do mesmo, devemos orar em secreto, porque o Pai que vem em secreto nos recompensará. Você tem um local secreto? Você tem um local de oração, de leitura da palavra, onde você se fortalece no Senhor, onde você levanta revigorado, onde você levanta animado, fortalecido no Senhor? Meu irmão e minha irmã, você que aqui está, você que nos acompanha pela internet, guarde isso consigo. O próprio Senhor Jesus nos alertou com relação a isso, sabendo que todos nós provamos de um cansaço físico, emocional, espiritual, e justamente por isso nós precisamos de um tempo de fortalecimento. Uma pergunta importante para todos nós que aqui estamos. Responda com sinceridade. Qual tipo de cansaço tem habitado no seu coração recentemente? Você se encontra cansado? Um detalhe muito importante: quando nós estamos cansados, nós tomamos as piores decisões. Decisões equivocadas, decisões que vão custar alto. Tenha um tempo a sós. Na sequência, Jesus se levantou, voltou e continuou com a sua agenda, curando e abençoando muitas pessoas. Se você está cansado, nessa manhã, entenda isso: há um local de alívio, há um convite para mim e para você. O nosso texto base, Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, nos fala que Jesus se encontrou com uma multidão. Nós não sabemos a quantidade de pessoas que havia.
Gostaria que você olhasse comigo Mateus capítulo 11, versículo 1 e versículo 22. Mateus capítulo 11, versículo 21 e 22 nos fala que Jesus passava por Cafarnaum, Jesus passava por Betânia, Jesus passava por muitas cidades. E enquanto ele caminhava, ele efetuava a cura de muitas pessoas. E ele tinha consigo um diagnóstico de pessoas cansadas e oprimidas. Pessoas cansadas, pessoas que estavam passando por dificuldades, pessoas oprimidas pela religião. Eu vou ler para você, capítulo 11, versículo 5, só para você entender quais eram essas pessoas que se encontravam cansadas e sobrecarregadas. Assim nos diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Ou seja, se você olhar capítulo 11, do versículo 1 ao 30, na sua casa depois, com calma, você vai identificar que Jesus passou por muitas cidades. E enquanto ele passava por essas cidades, ele se encontrava com pessoas cansadas, aflitas, necessitadas, pessoas que estavam angustiadas. E ele promovia um diagnóstico. E consequentemente ele curava e abençoava essas pessoas. O texto fala sobre isso. E Jesus, olhando para aquela multidão, faz um convite. Você gosta de receber convites? Um bom convite, né? Um convite bom, que alegra o nosso coração. É interessante que Jesus vira para aquela multidão e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vinde a mim, os coxos, os cegos, os mortos serão ressuscitados, os abatidos serão fortalecidos, os jovens serão libertos, os casamentos serão restaurados, a dignidade voltará. Vinde a mim, aquela família que se encontra enlutada. Vinde a mim, aquela pessoa que tem passado por grandes dificuldades na área financeira. Vinde a mim, aquela pessoa que se encontra depressiva, ansiosa. Vinde a mim, aquela pessoa que se encontra tomada pelo sentimento de medo. Vinde a mim, e esse convite, nós identificamos a fundamentação dele em Marcos capítulo 2, versículo 17. Um versículo que todos nós conhecemos, quando o Senhor Jesus faz uma afirmação contundente, dizendo: se você conhece, me ajuda aí. Eu vim para aquele que se encontra o quê? Doente. Você pode repetir comigo? Eu vim para aquele que se encontra doente. A última vez, bem forte. Eu vim para aquele que se encontra doente, não para aquele que se encontra em perfeito estado. Eu vim. Gente, nesse exato momento, quantas mães não estão nos corredores dos hospitais aqui de Tatuí? Nesse exato momento, quantas mães, quantos pais não passaram a noite orando pelos seus filhos, esperando eles voltarem de um determinado lugar? Você consegue entender isso? Quantas famílias não estão se aproximando do final do mês? Nós estamos entregando uma média aqui de 8 cestas básicas por mês. Você consegue entender isso? Nós estamos ajudando pessoas que muitas vezes por ética nós não compartilhamos e nunca vamos compartilhar. Pessoas que estão passando por dificuldades terríveis, lutas terríveis. Pessoas que chegam cansadas aqui. E esse texto nos fala sobre isso. Esse convite é um convite de cura, de renovo, de restauração, de esperança. É o retrato da divindade tocando o solo. É o retrato do Senhor Jesus caminhando, propagando salvação e propagando esperança. Por isso que esse texto nos ensina algumas questões que são muito importantes. Questões para o meu e para o seu coração. Olha comigo o versículo 28. Do capítulo 11 de Mateus, assim nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira realidade que nós devemos identificar aqui é:
eu e você reconhecemos quando nós estamos cansados. Porque se você olhar o texto, Jesus diz que nós devemos aprender com Ele, porque Ele é humilde de coração. Ele não tem o seu coração tomado pela prepotência, pela vaidade. Talvez uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é de reconhecer que ele precisa de ajuda. É de reconhecer que ele se encontra cansado. É de reconhecer que de fato ele necessita da ajuda de Deus e da ajuda do próximo. Seja sincero, nessa manhã agora, certamente nós temos pessoas aqui que estão cansadas. Será que você teria coragem, humildade, transparência de chegar para alguém confiável e dizer: ei, eu preciso de ajuda. Você pode orar por mim? Você pode me abraçar? Você pode me conceder uma palavra de esperança? Você pode me ajudar de alguma forma específica? Será que eu e você reconhecemos que nós necessitamos da intervenção divina e da ajuda? Porque quando nós olhamos para a parte inicial desse versículo, nós temos um convite. E o convite é: vinde a mim, todos que estáis cansados. Ou seja, nós devemos reconhecer quais são os nossos cansaços. Quais são as realidades que nos afrontam. Quais são as realidades que nós precisamos de ajuda. Por que muitas pessoas se perdem na caminhada? Porque elas não pedem ajuda. Mas que nessa manhã possamos fazer um pacto e reconhecer que nós precisamos de ajuda. Semana passada eu achei... Tomou um cafezinho aqui, viu, Vitão? Semana passada eu achei de uma atitude muito nobre, muito rica. 2 mães vieram falar comigo porque elas sabem que eu fui usuário de drogas por mais de 9 anos. Elas sabem disso. Eu já contei minha história triste para vocês aqui, não tenho orgulho nenhum disso. E elas vieram me procurar. Pessoas que até mesmo não são da nossa igreja, vieram aqui na minha sala falar comigo. E elas chorando e dizendo: pastor, os nossos filhos estão se drogando. Nós estamos perdendo os nossos filhos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de intercessão. Nós precisamos de algum apoio. E essa é uma matéria que mexe muito comigo, porque eu sei que a droga escraviza, a droga acaba com as pessoas. Conversamos por mais de 2 horas, oramos, vamos conversar de novo. Vamos tentar alguma alternativa, não sei qual, mas vamos tentar. Mas sabe o que alegrou muito meu coração? São pessoas que estão dizendo: Mayday, 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 eu preciso de socorro. Eu estou necessitada de socorro. E o texto nos diz: vinde a mim, aceita o convite do Senhor Jesus. E na sequência o texto nos diz algo importante, nos fala que muitas pessoas se encontram sobrecarregadas. Pensando a respeito dessa ilustração, pense em uma pessoa sobrecarregada agora. Pense numa pessoa que está com uma mochila nas costas. Ela tem que fazer uma trilha. Mas durante a trilha, ela percebeu que muitas realidades que se encontram naquela mochila são realidades desnecessárias. E o que ela começa a fazer? Ela abre aquela mochila e ela começa a lançar as coisas fora. Ela começa a lançar a sobrecarga fora, para que ela possa ter uma caminhada mais leve. Simbolicamente falando, olha para mim aqui, ó. Tem muitas pessoas que estão caminhando com a mochila cheia de amargura, cheia de falta de perdão, cheia de ressentimento, cheia de ódio. Tem muitas pessoas que estão caminhando com a mochila cheia de frustrações, de decepções. Meu irmão e minha irmã, Deus está dizendo para você nessa manhã: você precisa abrir a sua mochila, amém? E você precisa lançar fora algumas realidades que estão atrapalhando você, algumas realidades que aconteceram lá no seu passado, e isso está gerando uma sobrecarga em você. Você não consegue viver, você só fica patinando nisso.
As coisas não vão, isso gera cansaço, isso gera enfado, isso gera frustração, mas Jesus está passando nessa manhã aqui, assim como ele passou em Betânia, assim como ele passou em Cafarnaum, assim como ele passou em diversas outras cidades, e ele está dizendo: vinde a mim, todos, sem exceção, vinde a mim, vinde, apresente as suas cargas, apresente o seu sofrimento, porque esse texto nos fala a respeito de uma promessa que se encontra na parte final do versículo. Eu gostaria que você olhasse, e a promessa é: eu vos aliviarei. Aleluia, gente. Eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aceito o convite, porque eu vos aliviarei. Quando você pensa em alívio, qual a imagem que vem à sua cabeça? Talvez quando você está com uma dor intensa, você toma um medicamento e aquela dor começa a ir embora. Talvez quando você está numa rotina muito frenética, você precisa sair um pouco, se desconectar um pouco. Talvez quando você está tendo uma crise, você necessita de ajuda. Alívio é isso. Alívio é a graça de Deus nos abençoando. Alívio é a bondade do Pai nos sustentando. Alívio é a promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Alívio é o Senhor Jesus caminhando, olhando para aquela multidão aflita e exausta como ovelhas que não têm pastor. Alívio é o Senhor Jesus olhando para mim e para a sua vida e nos abençoando com a boa mão de graça dele. Olha o que o Enio Cordeiro fala. Olha aqui na projeção mais uma vez, para você entender mais uma questão importante com relação a essa temática. Ele diz assim: a única maneira de você chegar ao seu destino de uma forma segura é parando para abastecer. Caso contrário, você ficará pelo caminho com seu coração tomado pela frustração e pelo cansaço. Meu irmão, para de lutar com suas armas. Chega, para um pouquinho, pega as escrituras, leia, para um pouquinho, dobra os seus joelhos, para um pouquinho e diga: Senhor, muda minha rota, para um pouquinho e diga: Senhor, eu não quero acumular frustração e cansaço, para um pouquinho nessa manhã e diga: Senhor, eu quero receber o teu convite. Para um pouquinho nessa manhã e diga: Senhor, eu quero provar da tua promessa de alívio para o meu coração. Para um pouquinho nessa manhã, em nome de Jesus, Deus está dizendo isso para você. Porque senão você vai começar a acumular realidades negativas. E essas realidades vão gerar cansaço sobre cansaço. Nós não podemos ficar naquele lugar para sempre, devemos nos levantar. Se você abrir comigo aí, caso você queira, basta você olhar. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 31. Marcos capítulo 1, versículo 35 nos diz que o Senhor Jesus se distanciou, passou a noite toda orando. Se você olhar para o texto nos diz que os discípulos começaram a procurar Jesus, hein? A expressão que você vai encontrar no texto é: os discípulos procuravam Jesus de uma forma diligente. Sabe o que é procurar algo de uma forma diligente? É você procurar em todos os cômodos da casa. É você procurar em todos os lugares. Gente, esse dia aconteceu um negócio engraçado comigo, misericórdia. Cheguei na garagem de casa, parei o carro. Eu não sei o que aconteceu, eu tirei a chave lá do contato. Não sei o que aconteceu, eu perdi a chave dentro do carro. Você já viu um trem desse? Eu nunca vi um negócio desse. Eu falei, voltando no culto de quarta-feira, perdi. E comecei a ficar irritado com o negócio. Deixa esse negócio aí, mano. Tem chave reserva? Então não sei onde está também. Aí lascou tudo. Falei: amor, vamos fazer o seguinte, eu vou tomar um banho, vou descansar, depois eu vou voltar aqui, vou ver se eu acho essa chave. Voltei, procurei, liguei a lanterna do celular, olhei para tudo, comecei a transpirar de novo. O gordinho é uma luta para transpirar. Comecei a transpirar dentro daquele carro, fiquei nervoso de novo, não vai dar certo. Aí do nada, talvez seu carro tenha isso, na lateral da porta do meu carro tem um buraquinho ali, a chave está lá dentro. Falei: gente do céu, não estou acreditando que esse negócio está acontecendo. Você consegue entender um processo desse?
Isso revela algumas coisas. Eu estou contando o meu exemplo, qual é o seu? Basta você refletir sobre isso. Meu irmão e minha irmã, vou seguir aqui para a gente caminhar para o final. Para um pouquinho, viu? Para um pouquinho. Vai refletir um pouquinho. Olha a promessa que nós temos aqui nesse texto. Gostaria que você lesse aí bem forte, para você participar. Bem forte. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 29 ao 31. Um texto muito conhecido por todos nós. Vale ressaltar que é um texto que faz conexão com o nosso texto base. O que nos diz aqui? Vamos lá? Faz forte. Os jovens, mas renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Essa é a promessa. A partir do momento que nós aceitamos o convite, esperamos no Senhor, a partir do momento que nós olhamos para esse texto e identificamos o voo de uma águia israelita, que subindo consegue chegar a 120 quilômetros por hora. Olha que algo incrível, a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que nós vamos subir como águias. E nós vamos provar da graça de Deus, nós vamos correr e não vamos cansar, porque nós estamos esperando no agir de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Agora, tem uma implicação para mim e para você aqui, e a implicação é para aqueles que esperam no Senhor. Quando nós esperamos no Senhor, Ele renova as nossas forças. Quando nós esperamos no Senhor, Ele nos mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir. E quando nós esperamos no Senhor, Ele revigora o nosso coração, Ele nos concede o alívio que nós tanto precisamos. Concluindo a nossa mensagem de hoje, guarde isso no seu coração. Você está cansado? Pense sobre isso. Qual tipo de cansaço? Gente, a solução. Qual tipo de cansaço? Mais ainda, a sua bagagem está pesada. Comece a abrir a sua mochila. Comece a colocar algumas coisas de lado. E posso falar uma coisa forte para você aqui? Ó, antes de falar eu vou explicar, viu? Porque às vezes o pessoal não entende bem. Então é melhor explicar, né? Antes. Não significa que você não tem que orar, não significa que você não tem que amar, não significa que você não tem que respeitar, não significa que você não tem que querer bem, mas às vezes é necessário você se afastar de algumas pessoas, viu? Toma cuidado. Toma cuidado com quem você tem colocado na sua casa. E larga isso de vez. Não fica remoendo, não. Tem gente que é muito mimimi mesmo, deixa de lado. Mas não vai criar rancor. Ora, abençoa, está na cruz do Calvário, nós oramos em nome de Jesus e está tudo certo. Às vezes não dá certo a amizade, gente. Segue o caminho, segue o fluxo. Você percebeu que na maioria das vezes o que acaba nos travando são pessoas? Guarde isso no seu coração. O Senhor Jesus era intencional, sempre abençoou todo mundo, mas sempre seguiu a sua jornada. Há muitas pessoas que ficam presas emocionalmente a outras pessoas. Há muitas pessoas que ficam reféns de outras pessoas. A ideia da autoafirmação, né? Ah, o que ele está pensando? Ele que se lasque o que ele está pensando. Não tem nada a ver com ele. Passou essa época já, gente. Não significa que não temos que dar um bom testemunho. Ninguém está dizendo isso. O que significa é: quem me justifica é Deus, quem me justifica é a minha família. E eu vou caminhar com pessoas que querem caminhar comigo e vou abençoar outras pessoas. Não tenho nada contra ninguém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Segue a sua caminhada. Para com esse negócio, abre a sua mochila e lance alguns nominhos fora aí, viu? Porque são nominhos que estão prejudicando você. São nominhos que estão impedindo você de progredir. Olha quanto você está patinando na caminhada por causa de pessoas. Olha a maneira como você está buscando autoafirmação nas pessoas.
Olha a maneira como isso tem gerado sobrepeso em você. Que em nome de Jesus, ore e abençoe e siga a sua caminhada, amém? Siga em frente. Nós precisamos de ajuda, e mais ainda, o Senhor Jesus é o sentido da nossa vida. Para aquelas pessoas que se encontravam cansadas e sobrecarregadas, Ele é o sentido da vida. Jesus de Nazaré, o carpinteiro, é aquele que passa, é aquele que vê, é aquele que abençoa, é aquele que cura, é aquele que transforma. Se você estiver cansado, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque o Espírito Santo de Deus gera cura, quebrantamento, libertação, salvação. O Espírito Santo de Deus está aqui entre nós e Ele pode renovar as nossas forças. Ele pode. Se coloque em pé, chamar o pessoal da banda aqui, nós vamos cantar uma última canção. Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos um pouco. Gostaria que você visualizasse quais são os seus cansaços. Gente, esse mês é um mês tão sério. Abrimos essa série falando a respeito do perigo do suicídio. Há pessoas que por causa do cansaço, seja ele qual for, estão tirando a própria vida. Há pessoas que por causa do cansaço estão terminando casamentos. Há pessoas que por causa do cansaço estão descontando a sua irritação nos outros. Há pessoas que por causa do cansaço ficam atreladas a outras pessoas buscando autoafirmação. Há pessoas que se encontram cansadas lutando há anos com enfermidades, com dores. O Senhor Jesus pode curar, Ele pode todas as coisas. Se for da vontade dEle, assim Ele fará, amém? Mas se não for, Ele nos dará todo o respaldo necessário, todos. Ele vai nos ajudar. Vamos orar nesse momento, pedindo e clamando. Ore você aí. Se essa palavra falou o seu coração, ore você. Caso você queira orar com a pessoa que está do seu lado, faça isso. Talvez é um familiar seu, um amigo seu aqui da nossa comunidade de fé. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o motivo pelo qual essa palavra foi ministrada. O Senhor sabe quais são as pessoas que aqui estão, que se encontram cansadas e sobrecarregadas, e por isso estão perdendo o sentido da vida. O Senhor sabe quais são as pessoas que aqui estão, que precisam caminhar de uma forma mais leve, mais alegre, mais pacífica, com mais harmonia. Senhor, em nome de Jesus, quebra o nosso orgulho, a nossa vaidade, e nos ajude a aceitar o Teu convite, porque nós sabemos que há alívio, a cura, a restauração para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que se refugiam no Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui por todos nós, por aqueles que estão conectados conosco pela internet, que essa palavra chegue em muitos corações, e que o Senhor possa trazer alívio, cura e restauração. Nós vamos terminar esse momento de oração, Pai, declarando a promessa que nós encontramos nesse texto, que nos diz que quando nós vamos ao Senhor, nós encontramos alívio, e o Senhor não é homem para mentir. O Senhor tudo pode, e quando o Senhor fala, tudo acontece. Louvado seja o Teu nome, Pai. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.